Será que o Brasil é a grande bola da vez? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco mais alguns argumentos, alguns fatores que podem indicar que os investidores internacionais estão começando a virar os seus holofotes, o seu foco, os seus olhares para o nosso país. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos lá. Antes de começar, aquele pedido básico, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de mercado, finanças, investimentos. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que possa se beneficiar dele também. Assim, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mostra essa mensagem para ainda mais pessoas. Bom, eu gostaria de dividir esse vídeo em 3 grandes partes. A primeira é o cenário macro global, que dá o principal fator para a gente entender não se o Brasil é de fato a bola da vez. Segundo ponto é o Brasil e os seus 3 grandes gatilhos. E terceiro, o que fazer com os seus investimentos dentro desse cenário. Primeiro ponto aqui é o cenário macro. Eu queria trazer o foco um pouco para os Estados Unidos. A gente viu esse primeiro grande semestre ser basicamente quase uma década, né, em 6 meses. A gente viu o Trump assumir de forma bastante dura, e a gente falou um pouco sobre isso antes da eleição, né? A gente alguns pontos ali, até acabou que a gente acertou, né, a forma que seria, ou as dúvidas que a gente tinha, era super pertinente, e a gente viu o Trump questionando esse multilateralismo pós-Segunda Guerra Mundial, que é basicamente as instituições que pavimentaram e fizeram os Estados Unidos ser os Estados Unidos que a gente conhece hoje, como as grandes instituições, a ONU, a OMC, a OTAN, e o Trump veio questionando a maioria dessas instituições, são todas elas. Quando ele anuncia as tarifas recíprocas no Liberation Day, ele está questionando a OMC, por exemplo. Quando ele ameaça, né, a tirar ali o orçamento militar junto da Europa e também da OTAN, ele ameaça a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi basicamente ali uma instituição para trazer proteção geopolítica militar pós-Segunda Guerra Mundial. E o mais recente são os conflitos do Oriente Médio. Não só isso, a dívida trilionária, que hoje beira a casa dos 32,6 trilhões de dólares, e algumas projeções mostrando que pode chegar até 150% do PIB no final desse ano. Hoje a gente está na casa dos 120% do PIB americano, com um nível de dívida muito elevado. Outros pontos também que fundamentalmente começam a colocar em pauta o questionamento sobre isso. Será que a gente está vivendo o fim desse excepcionalismo americano? A grande cereja nesse bolo não tão doce foi quando o Trump ameaçou trazer barreiras maiores para as universidades americanas. Aí o caso mais emblemático foi Harvard, onde você traria mais dificuldades para estudantes estrangeiros. E a gente sabe que um dos pilares fundamentais da economia e soberania americana é o seu capital intelectual, né? O Vale do Silício é o grande exemplo disso. E o homem mais rico do mundo é o maior exemplo disso, né? O Elon Musk é sul-africano, né? E construiu as suas empresas, os seus negócios nos Estados Unidos. Então, quando você começa a trazer essa barreira também de capital intelectual, que transforma em capital financeiro e, consequentemente, hegemonia global, todos esses pontos juntos fazem o mercado questionar esse excepcionalismo americano. A gente viu um evento muito forte nesse primeiro semestre do famoso Sell America, né, que é a venda dos ativos norte-americanos, ou a diminuição do AI, né, a diminuição ali do All-in Artificial Intelligence, né, que era só você comprar Big Tech dos Estados Unidos que dava certo. E já não é mais tão óbvio assim. E esse fluxo de capital internacional começa a sair dos Estados Unidos, buscando outras periferias, buscando outros destinos. O grande destino em desenvolvido é a Europa. O Ocidente não tem outra alternativa. E quando não se trata de desenvolvido, a gente começa a falar dos emergentes. E aí a gente entra na segunda parte do vídeo, que é o Brasil e os seus 3 grandes gatilhos. O primeiro grande gatilho é, de fato, ser ali uma alternativa para esse fluxo de capital internacional. O Brasil hoje é um país emergente, dentro dos emergentes é um país relevante, e quando esse fluxo de capital internacional no âmbito do Ocidente começa a olhar para os emergentes, vamos olhar para os nossos pares. Você olha para a China, poxa, é o meu inimigo, né, comercial, eu não vou investir nesse cara. Eu olho para a Rússia, investível, está em guerra desde 2022. Você olha para a Turquia, uma inflação de 38%, juros a 47%, com tanque nas ruas, Erdogan no poder e uma ditadura. Vai ficar muito difícil você dar all-in, você comprar esse cara. Vamos pro México, que foi muito beneficiado ali em 2023 com aquela tese de nearshoring, friendshoring, né? Recebeu muito investimento e foi o principal mercado de capitais de 23, 24. Não tá mais tão óbvio assim em relação a preço e tá tendo muito problema com 2 fatores. Primeiro, é muito impactada sobre as tarifas que os Estados Unidos anunciaram no dia 2 de abril, apesar de ser um parceiro histórico, lutar as meias guerras, vem enfrentando esse problema. E o segundo ponto é realmente preocupante a questão do narcotráfico no México. Então fica muito difícil de você conseguir encontrar um cara que está com um problema muito grande e não está mais tão óbvio assim em âmbito de preço, ou seja, não está tão barato, já andou, já está um pouco caro. Então você começa a questionar e ser um pouco mais seletivo em relação à alocação. Na América Latina, apesar da Argentina estar voando, ainda é um case de turnaround.
ainda não é uma realidade, e a Argentina foi o principal mercado, foi a principal bolsa de valores que valorizou no ano passado, e o peso argentino foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar. Ou seja, agora não é mais tão óbvio comprar a Argentina assim, dado que os preços já estão um pouco mais elevados. Não é só o Brasil, que dentre esses é o que mais tem relevância, né? A gente tem a nossa neutralidade histórica, somos autossuficientes em energia e alimentos. E quando a gente olha para o mundo de cima, a gente vê que existem 3 grandes conflitos no mundo acontecendo hoje. O leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, o Oriente Médio, Israel, Hamas, Irã, agora Estados Unidos. Quando a gente olha para o Pacífico, a China fazendo exercícios militares, ameaçando invadir Taiwan, que hoje é sede das 2 principais empresas que pavimentam o mercado de tecnologia e inteligência artificial, que é a NVIDIA e a TSMC. E quando começar o Brasil, talvez estar no Planalto Central brasileiro, geograficamente falando, não seja tão ruim assim. Você está um pouco longe desses grandes conflitos. Você é autossuficiente em matéria-prima e energia. E outro ponto também é que a gente está muito barato historicamente em comparação aos pares. Ou seja, esse grande fluxo de capital internacional, quando ele olha para os emergentes, o Brasil, ele teoricamente se destaca como o menos pior. E aí você entende que o kit Brasil, bolsa barata, juros elevados e moeda depreciada atrai muito o capital estrangeiro. E alguns bancos de investimento, inclusive bancos gringos, já começam a aumentar a posição de Brasil na sua cesta de emergentes. O segundo grande gatilho é, de fato, o fim do ciclo de aperto monetário no Brasil. Vai dado por muitos economistas e muitos bancos de investimento que a taxa Selic dificilmente vai continuar subindo. E aqui o ganho marginal de continuar subindo a taxa de juros, ele é pouco. E nessa parte eu vou precisar ser um pouco mais técnico. Quando você começa a subir muito a taxa de juros, ela vai chegar num certo patamar onde o mercado vai começar a se questionar se esses juros que está sendo cobrado, ele vai conseguir ser pago. E o mercado começa a colocar em xeque a solvência, a capacidade, a credibilidade do Brasil, do Tesouro Brasileiro, em pagar essa dívida. Obviamente, se existe um risco maior, o maior termômetro de risco país é o câmbio. Esse câmbio se elevando, ele acaba batendo na nossa cesta de inflação, na nossa cesta de consumo. Boa parte do que a gente consome está atrelado em dólar. O cafezinho que você toma de manhã, seja a rede social, o telefone pelo qual você está vendo esse vídeo, o computador que você usa para trabalhar ou até mesmo o combustível que você coloca no seu carro para ir trabalhar ou estudar. Ou seja, com esse dólar subindo, você acaba também elevando-se a expectativa de inflação futura. E era curioso, você subiu os juros e a taxa de inflação ou a expectativa de inflação não caiu, mas ela subiu por conta do câmbio também. Ou seja, esse cenário onde a taxa de juros ela começa a perder efeito, qual a grande alternativa? Pedro, se o Banco Central não pode continuar subindo os juros, o que pode se fazer para puxar a inflação para baixo? Entregar o fiscal. É você começar a ter um superávit, você começar a gastar menos do que você arrecada. E esse fenômeno é o fenômeno de dominância fiscal. Ou seja, se a gente continuar subindo muito a taxa de juros, esse nível ele começa a ficar perigoso. E aí entra a grande metáfora, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então a gente está muito próximo desse remédio começar a virar veneno. Tá bom, Pedro, mas por que isso é um trigger? Por que isso é um gatilho para o Brasil? Porque a discussão agora é quando que esses juros começam a cair. Se ele parou de subir, ele já tem 2 grandes movimentos. Ou ele se mantém, ou ele cai. E aí, a grande expectativa do mercado que a gente tem ali no primeiro para o segundo semestre do ano que vem, esse começo de corte de juros. E o corte de juros, a gente viu, né, em patamares ali 15, 16 até 2019, aqui no Brasil, ali pós-impeachment da Dilma, foi um momento muito pujante para a economia brasileira, já que os juros arrefeceram e a gente tinha linhas de crédito mais barato, incentivo ao consumo, ao empreendedorismo, a bolsa subiu, o dólar arrefeceu e a gente teve um caminho mais pavimentado para crescimento econômico. Ou seja, esse é um grande gatilho, esse é um grande trigger para o Brasil que a gente olha para os próximos um ano e meio. O terceiro grande gatilho é uma mudança de pêndulo político. Eu tenho sido muito vocal nesse primeiro semestre, nas minhas revisões de portfólio com as famílias que eu atendo aqui, seja na comunidade, no WhatsApp, ou até mesmo nas redes sociais, no Instagram, mencionando que essa mudança de pêndulo político tende a ser muito benéfica para o Brasil. E vamos dar um pausa no Brasil, vamos olhar para o mundo. A gente está vendo esse pêndulo político mudando nos últimos anos. Na Europa, a gente tem a Meloni, na Itália, a gente teve a melhor performance do partido de direita ou um pouco mais conservador na Alemanha. Nos últimos 20 anos foi a melhor performance. Macron, no ano passado, que é alguém de centro-esquerda, teve que se alisar ao centro, à direita, para poder conseguir se manter no poder. Os Estados Unidos, com Trump sendo o maior exemplo disso, também vencendo por lá. Há 2 anos atrás, o Milei da Argentina também. Na Colômbia, a gente está vendo isso também se propagar. E quando a gente olha para o Brasil, a gente usa muitas eleições municipais como uma proxy, um spoiler, uma pista das eleições subsequentes. No caso, são eleições presidenciais. E na última eleição aqui, em 2024, o PT, que é hoje
ali o partido que tem a máquina na mão, que é hoje o atual governo, só conseguiu uma grande capital. E quando a gente olha ali os partidos que mais conseguiram cadeiras, né, que mais conseguiram espaço, são partidos de centro-direita. Você começa a entender alguns pontos. O pêndulo político global ele está tendendo à direita. Dentro do Brasil, a gente está começando esse pêndulo a querer ir mais para o centro-direita. E não só isso. A gente vê as derrotas recentes do Legislativo em relação a esse aumento de IOF. A gente tem a CPMI do INSS. Temos o menor índice de aprovação ou o maior índice de reprovação da história dos 3 governos do atual presidente Lula. E, por fim, as pesquisas mais recentes mostram que o atual governo perde na maioria dos cenários. Obviamente que a gente não pode afirmar com 100% de certeza que as eleições já acabaram e esse pêndulo político já tendeu à direita. Até porque existe um argumento contra isso que eu disse anteriormente. Um exemplo disso é que todos os presidentes pós-democratização foram reeleitos, com exceção do Bolsonaro. Ou seja, o status quo é que o presidente consiga se reeleger. Porém, a gente olha que os argumentos pró uma mudança de pêndulo político, não só no Brasil, mas no mundo, são bem fortes. E aí você começa lá, né? O mercado já começa a mencionar ali o trade Tarcísio, né? Não significa que o Tarcísio é o meu político favorito ou porque é alguém que eu votaria, mas enfim, o mercado hoje tem ele, a figura mais emblemática, né? Com Bolsonaro não elegível, né? Ou inelegível, você tem o Tarcísio como uma figura um pouco mais ali centro à direita que viria para ser o candidato que iria concorrer contra o Lula. E o mercado já começa a colocar isso na ponta. E Pedro, por que isso faria preço? Por que isso é gatilho para o Brasil, ou gatilho positivo? Porque, teoricamente, um governo mais centro-direita, um governo mais fiscalista, mais responsável economicamente, teoricamente vem com corte de impostos, vem com uma diminuição do gasto público, você arrefece o nível de juros, arrefece a inflação e você tem uma estrada mais pavimentada para a geração de emprego, de renda, empreendedorismo, etc. Né? Então, isso é um cenário muito bom para a Bolsa, por exemplo, muito bom para quem está comprando agora ativos pré-fixados, ativos atrelados à inflação, né, mais longos. Teoricamente, se juros fecha, você tem um ágio na carteira, então isso seria muito positivo. E pra gente finalizar, a terceira parte do nosso vídeo é, tá bom, Pedro, entendi tudo o que tá acontecendo no mundo, entendi o cenário macro, global, entendi Brasil, entendi a questão política, os 3 grandes gatilhos, o Brasil sobre o grande destino de fluxo de capital internacional, mas o que eu faço com o meu dinheiro ou o que eu deveria considerar fazer com os meus investimentos? Basicamente, a ideia é, nesse momento, justamente que a gente está vivendo a mudança de paradigma, não só global, questionando o fim do excepcionalismo americano, mas também no Brasil, a ideia não é você tomar riscos desmedidos, mas sim ter um bom gerenciamento de risco, fazendo o quê? Alocando bem a sua parcela de liquidez, alocando bem o seu caixa, aquele recurso que você consegue manusear com muita rapidez. É ele que vai fazer você conseguir aproveitar as oportunidades ou comprar alguns ativos que estejam descontados. E o ideal justamente nesse momento é você utilizar o seu caixa para aumentar levemente o risco na carteira, né? Seja comprando ações brasileiras ou comprando imóveis através de fundos imobiliários ou simplesmente alongando do vencimento, já que a gente está vendo que essa mudança de pêndulo político junto aos outros 2 grandes gatilhos faz com que os juros ele comece a arrefecer. E aí você não vai ter mais o cenário que você vê hoje de 1% ao mês garantido, né? Então você alongar a prazo faz com que você mantenha esse ritmo de rendimento que você tem hoje na renda fixa, por exemplo. As ações, teoricamente, tenderiam a subir, os fundos imobiliários também. E isso não significa que você deve ir de peito aberto, que você deve dar all-in, ou você achar que realmente vai ser um passeio no parque até as eleições no ano que vem, ou simplesmente que esse movimento de Sarah America, né, e compra de periferias, que o Brasil vai continuar sendo preferido dentre os emergentes, então você deve fazer esse gerenciamento com muita responsabilidade. Porém, a ideia é que você consiga sempre fazer a gestão ativa do seu portfólio para conseguir ir dançando conforme a música ou atuando, alocando a carteira conforme o cenário vai se desenrolando. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido engrandecedor para vocês. Se for, deixe o like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se beneficiar dele também. Venha todo mundo, esse é o Multivalor.